gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Manuela e sejam bem-vindos ao vídeo aula de hoje. Bom, o assunto da aula vai ser sobre os microplásticos, onde eu vou apresentar para vocês o que são, como são formados, quais são os impactos que ele pode causar tanto na sociedade e na saúde humana. E para conversar direitinho com vocês, eu trouxe algumas colegas que vão me ajudar a explicar sobre ele. Bom, vamos começar pelo básico. O que são esses materiais? Os microplásticos são partículas de até 5 milímetros que são degradadas intencionalmente e acabam degradadas o plástico dentro do ambiente. Vale ressaltar aqui que eles podem se acumular em ambientes e em seres vivos e, além disso tudo, eles são micro-organismos que são capazes de transportar doenças ou substâncias contaminantes, sendo um grande alerta para a saúde humana. Outra coisa, eles também podem ser considerados um dos maiores poluentes do oceano, porque eles conseguem alterar a composição e prejudicando, então, o nosso ecossistema. E para nos aprofundarmos um pouco mais no assunto de como eles são formados, eu vou trazer uma das minhas colegas, que é a Maria Eduarda, e vou perguntar para ela, Maria, como que os microplásticos são formados? Oi, Manuela. Então, os microplásticos podem ser formados através de duas fontes. De origem primária, que esse material provém de resíduos industriais, residenciais e de transporte marítimo. Podemos citar como exemplo esse tipo de microplástico os paletes, que são pequenas esferas plásticas utilizadas na fabricação de diversos produtos plásticos. As pequenas partículas plásticas são liberadas no meio ambiente através das águas residuais de indústrias e residências. Esse material está no nosso cotidiano através dos cosméticos e de produtos de higiene pessoal. A outra forma é a origem que provém dos processos de degradação e fragmentação do macroplástico no ambiente, ou seja, que transformam pedaços de plásticos maiores em menores. Nesta imagem, tirada de um artigo da Universidade Federal do Paraná, podemos ver os diferentes caminhos que os microplásticos percorrem para chegarem nos oceanos. Pelo fato dos microplásticos serem degradados de plástico, se destacam os polímeros mais comuns nesse assunto, sendo eles o polietileno, policloreto de vinila, polietileno terefalato, polipropileno, poliestireno, poliuretano e, por fim, o nylon. Diante ao grande consumo de produtos feitos por esses plásticos, acabam se gerando no ambiente grandes impactos químicos, biológicos e físicos, pela questão do seu não reuso. Que interessante esse material que vocês trouxeram, meninas. Quando vocês mencionaram sobre o contato diário que nós temos com o microplástico no nosso cotidiano, me fez pensar se a saúde humana acaba sendo impactada com isso. E, Isabela, você pode me responder se existe esse impacto? Sim, Manuela, somos muito impactados, principalmente devido ao descarte incorreto desse material, ou seja, do lixo plástico, que vai se degradando no oceano. Alguns fitoplânctons que ficam na superfície da água e alguns peixes menores acabam confundindo esse microplástico com comida. Dessa maneira, ao serem comidos por peixes maiores, propagam também essa intoxicação de um peixe para outro. E como nós, seres humanos, estamos no topo dessa cadeia alimentar por nos alimentarmos desses peixes maiores, a gente acaba também se intoxicando, porque o microplástico entra na cadeia alimentar dos seres humanos, porque, como eu já falei, a gente come esses peixes, né? Então a intoxicação passa do peixe para o nosso corpo. Outra forma que a gente pode se intoxicar também é consumirmos produtos embalados em plásticos, seja um invólucro que envolve a carne processada, seja água tomada em garrafinhas. Muito obrigada, Isa, pelo esclarecimento. Agora eu vou chamar uma especialista da saúde humana para nos explicar melhor sobre o quanto de plástico nós estamos realmente ingerindo. Para isso, Lorena, você pode me ajudar? Bom, Manuela, para responder sua pergunta, um grupo de cientistas do Departamento de Biologia da Universidade de Vitória, no Canadá, resolveu fazer um levantamento inédito. Eles revisaram e compilaram 26 estudos que anteriormente analisaram as quantidades de partículas de microplásticos em peixes, moluscos, açúcares, sais,
álcools, água de torneira ou engarrafada e no próprio ar. E com o auxílio das diretrizes alimentares, avaliaram quanto desses alimentos costuma ser ingeridos por adultos e crianças por ano, chegando à conclusão que esse número varia em torno de 74 a 121 mil partículas conforme as categorias. A decomposição química e biológica acontece devido à decomposição de alguns plásticos que podem liberar algumas substâncias perigosas, como bisfenol A, que é o BPA. O contato do bisfenol com o corpo humano acontece através da alimentação. Pode ocorrer ao colocar o plástico em um forno micro-ondas ou no congelador. A exposição do plástico em grandes variações de temperatura pode liberar substâncias tóxicas, como o bisfenol, que entra em contato com o alimento, contaminando-o. Estudos apontam que a sociedade ela está presa diante de uma grande exposição de microplásticos, sendo visto talvez como um alerta. E para isso eu queria saber como que essas partículas realmente afetam o nosso corpo. Para isso eu chamei a Marina para me ajudar a responder. Eu vou citar algumas falas do médico toxicologista Anthony Young, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na qual demonstra uma preocupação com o elevado número de micropartículas que o estudo recente demonstra que estamos ingerindo. E podem haver consequências mecânicas e patológicas, diz ele. Do primeiro aspecto, as substâncias plásticas podem eventualmente aglutinar dentro do organismo e, com o tempo, se tornarem uma obstrução para o esvaziamento estomacal. Isso realmente ocorre e já foi verificado em peixes e outros animais marinhos. E são obstruções mecânicas que podem ocorrer no estômago, no intestino delgado e na válvula ileocecal, afirma o toxicologista. Acumulados no trato gastrointestinal, esses materiais têm a possibilidade de interferir na resposta imunológica do intestino, além, é claro, dos riscos proporcionais pela absorção de produtos químicos, tóxicos e patogênicos pelo nosso corpo. Os componentes plásticos chegam ao organismo, seja durante o processo industrial ou por conta da embalagem, no qual os alimentos podem ser contaminados com pequenas partículas de plástico. Vale ressaltar também que outro risco à saúde é que os microplásticos sofram degradação pelas enzimas digestivas. E assim eles liberam no organismo substâncias tóxicas presentes no plástico. As diferentes categorias de plástico, conforme lembra o especialista, trazem componentes que podem ser nocivos. Evidentemente que alguns causam doenças, outros tumores, afirma Wong. As partículas são pequenas, mas o acúmulo temporalmente pode causar diversos problemas. Com a proporção que o assunto foi tomando, diversas pesquisas científicas começaram a ser realizadas, me fazendo perguntar o que essas pesquisas científicas podem afirmar ou concluir sobre a contaminação química, física e biológica dos microplásticos. E para isso, chamei as meninas, a Letícia e a Isabela, para me explicarem e responderem essa pergunta. Bom, Manuela, como você mesma disse, esse assunto acabou tomando grande proporção, se tornando um assunto também muito abordado, muito estudado e muito interessante, né? Bom, diversas regiões geográficas começaram a se debruçar sobre esse assunto, tendo assim diversas preocupações que envolvem questões ambientais e questões de consumo humano. E pode-se dizer que várias pesquisas apontam que há presença de microplásticos em locais de água doce e até mesmo no ar. Nos oceanos seja conhecida desde os anos 70, apenas em 2004 o termo foi incorporado na literatura científica pelo pesquisador britânico Richard Thompson, que é professor de biologia marinha da Universidade de Plymouth, na Inglaterra. E vem das investigações sobre a biota, ou seja, o conjunto de todos os seres vivos de uma região, e o ambiente marinho é a maior parte dos estudos até agora, já que os oceanos são um repositório de boa parcela de microplásticos produzidos em terra ao receberem água de rios, riachos e Como esgotos. mencionado anteriormente, o microplástico eles são materiais de apenas 5 milímetros que vieram da degradação do plástico no ambiente. Aqui vale ressaltar que a sua produção, né, do microplástico vem aumentando muito recentemente pelo alto consumo do plástico por nós, pela sociedade, porque a gente consome o plástico tanto em garrafa, tanto em embalagem, tanto em pote. E falando um pouco mais sobre a parte química, que foi mencionada pela Letícia, os polímeros que estão relacionados à produção desse material é o polietileno terraftalato, a famosa PET, o polipropileno, o poliestireno, o poliuretano e o policloreto de vinila e o nylon. Então, nós temos muitos deles estão presentes no nosso dia a dia. E a questão
do mal deles não serem reciclados e não serem utilizados da maneira correta, acabam indo para o nosso ambiente, sendo assim degradados e virando os microplásticos. Sim, Manuela, acho interessante ressaltar aqui que se quisermos diminuir a grande quantidade de produção de microplásticos, teremos que reduzir o alto consumo do plástico. E vale ressaltar que alguns países já começaram a tomar algumas medidas e adicionar essas ideias nas suas próprias constituições para reduzir o consumo do plástico. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por chegarem até aqui, telespectadores, Maures. E muito obrigada, meninas, pela conversa e pelo aprofundamento. E é isso. Fiquem atentos aos próximos videoaulas.